Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Denise, Ricardo, conseguiu, legal. Vamos só dar um tempinho para as pessoas entrarem. Charles, bom dia. Muito legal esse prestígio aí de vocês. Tice. Oi, Manuel, aqui de novo, Johnny. Bacana. Muita gente entrando já, que legal. Deixa eu só tentar fixar um comentário aqui, ó. Pronto. Que aí já fica o nosso site e sobre o que é o nosso bate-papo hoje. Nós vamos falar sobre custos de vida em Portugal. Eu e o Fabiano. Fabiano, tô te dando autorização aqui. Que legal, já temos muita gente aqui. Oi, Fabiano. Oi, Tintim, bom dia. Bom dia, tudo bom? Um monte de gente já aqui. Pri, Manuel, Ricardo Tardini lá de São Paulo. Ó, Rodrigo Paglioli, lá de Caxias do Sul. Isso é muito legal. Tem um pessoal meu que eu reencontrei de Brasília há um tempo atrás, e aí a gente agora voltou a se falar, né? Porque vai ter o grupo todo vai se reencontrar numa festa no ano que vem. Então, hoje, alguns já falaram, boa parte vai participar também da nossa live hoje. Legal. A nossa última foi com uma audiência muito boa, né? Participação muito boa do pessoal, né? Tem muita dúvida, né, sobre essa questão jurídica, né, os vistos e os benefícios fiscais. E eu acho que outra parte, né, outro assunto também que a gente sempre tem muito questionamento é esse que a gente vai abordar hoje, né, aí sobre os custos de vida, né? Quer dizer, isso chama muita atenção. O custo de vida em Portugal, como é muito baixo, né? Muitas vezes mais baixo do que o custo de vida no Brasil, mesmo com euro, mesmo você fazendo a conversão. E se comparar com outros países da Europa, então, assim, nem se fala, né? É muito atrativo, realmente. Você sabe que assim, a gente tem dois grandes públicos, né, lá no escritório, que é o público investidor, que é um imóvel, né, investido com uma diversificação, numa moeda forte, um outro risco país. E o outro grande público é quem pretende se mudar, né, em busca, enfim, de mais qualidade de vida ou mais segurança, cada um com seus motivos. Mas principalmente esse público do que quer uma moradia, né, tem sempre esse questionamento de como é que é o custo de vida lá, enfim, uma escola para filho, a questão saúde, né? Como é que é esse acesso à saúde. Então, acho que é legal a gente abordar isso aqui hoje. Façam perguntas também, tá, pessoal? O Fabiano fica no nosso escritório lá em Lisboa. O Fabiano mora em Portugal já há 3 anos, Fabiano. Três, Isso. 4 anos, né? É. O Fabiano saiu de Porto Alegre, né? Casado, tem um filho de 6 anos. 6 anos. 6 anos. É. Então, a ideia hoje, assim, é um bate-papo aqui, uma coisa assim bem, bem informal. A gente conta aí com a participação de todo mundo também para fazer perguntas, mas a gente vai falar basicamente sobre os custos de vida e como é que é morar em Portugal, né? Fabiano quer contar um pouquinho sobre essa sua decisão de ir para aí e como é que fica, qual o peso que teve o custo de vida ou não teve peso, foi só um bônus? Como é que isso pesou para você nessa decisão? Não, eu acho que em qualquer planejamento sério de alguém que tenha, que faça esse projeto de vir morar em Portugal, seja sozinho, mas principalmente com família, como foi o meu caso, passa por esse estudo, né, de saber quanto se gasta para viver no mesmo padrão, né, mesmo que essa mudança traga também grandes mudanças comportamentais, as prioridades também mudam. Então, mas tentar criar aqui uma vida que mantenha um padrão daquilo que eu tinha no Brasil, né? Então,
eu fiz esse estudo e hoje, além do estudo, obviamente, eu tenho a experiência de quem está aqui já há alguns anos, como você falou, e acho que é importante a ideia trazer justamente essa experiência. Portugal, antes de começar, eu recomendaria, inclusive, uma reportagem que saiu no começo do mês na revista Forbes, está disponível online, e a reportagem se chama... Oi. Alô, tá vendo? Tintim, tá vendo? Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem? Para mim, você está picando bastante, Fabiano. Não sei se é só para mim. Deixa eu tentar melhorar aqui o sinal de internet. Às vezes eu encosto uma porta, isso muda. Eu acho que está todo mundo ouvindo bem. Acho que para mim, então, é que tá, ó, a Cíntia botou, o Cláudio colocou também, Charles, então vamos lá. Bom, então o que eu estava dizendo e recomendo realmente que se veja essa reportagem que saiu no início do mês na revista Forbes, que se chama Living and Retiring Overseas. Um estudo dos melhores lugares para se viver e se aposentar depois passada essa fase da epidemia, né? E, mais uma vez, Portugal encabeça essa lista. Tem inúmeras razões, mas como o nosso assunto hoje aqui é custo, né? Ali eles falam que Portugal é muito mais barato de se viver aqui em Portugal do que nas outras cidades europeias. E eles chegam a falar em um custo de vida 30% abaixo da média europeia. Então, isso para iniciar, essa reportagem ela é bem bacana, fala de outras razões, assuntos, inclusive, que nós abordaremos na próxima live com o César, que é sobre por que morar, por que viver e investir em Portugal, né? Mas eu acho que o que fica muito óbvio, e também já entrando em algumas questões que chamam a atenção de qualquer brasileiro que se muda para cá, é que no Brasil existem alguns custos que para nós já são inerentes, que a gente já gasta simplesmente sem se dar conta, muitas vezes, por mais que pese no bolso. Então, por exemplo, no Brasil tem o custo de condomínio, né, que é muito comum, quase todo mundo aí no Brasil que tem um padrão melhor já mora em algum prédio com infraestrutura, com segurança. Isso às vezes é uma necessidade, ou quase sempre é uma necessidade, né? Então, o custo de condomínio. Esse custo é um custo que aqui em Portugal, na prática, não existe ou é irrisório, né? Então, um custo de condomínio alto aqui em Portugal está em torno de 100 euros mensais, tá? E um custo de condomínio médio é 40, 50 euros por mês. Isso nas melhores regiões de Lisboa, do Porto ou de Cascais, tá? Por razões óbvias, não tem portaria 24 horas, não tem academia dentro do condomínio, não tem salão de festas dentro do condomínio. Isso não é um hábito aqui em Portugal, né? As pessoas fazem o seu lazer, vão na academia fora do seu prédio, fazem o seu lazer fora do seu prédio, até porque a questão da violência realmente não é uma questão relevante aqui, né? Outro custo que eu acho que chama muito a atenção também é que no Brasil o custo da saúde é altíssimo, né? Eu ia pedir para você falar sobre isso, né? Isso faz uma diferença muito grande quando a gente traz para a nossa realidade aqui no Brasil, né? As pessoas se obrigam, até por não confiarem no Sistema Único de Saúde, se obrigam a ter planos de saúde que são caríssimos, né? Então, eu abri mão, quando saí do Brasil, essa foi uma das nível, eu diria até de ótimo nível. E eu, a esposa e o filho, esse plano nos custa 99 euros. Tá? Mas o português de classe média não tem essa despesa. Essa é uma coisa que eu trouxe do Brasil e resolvi fazer. Porque eles confiam muito na saúde. A princípio, nem seria necessário, né? Quer dizer, porque a gente já tem muito arraigada essa coisa do plano, de ter o plano de saúde, né? O nosso plano de saúde. Exatamente. Na prática, a saúde funciona, é de ótimo nível e é gratuita. Tá?
Então, o português, inclusive, quando ele vai consultar um médico do sistema de saúde público e ele tem uma prescrição de um medicamento, ele vai na farmácia, compra esse medicamento com 90% do custo subsidiado. Tá? Então, ele tem um custo no medicamento de 10% sobre o valor do remédio. Então, saúde é um outro custo que... 10%, Fabiano? 10%. Nossa. Isso quem está, só para a gente entender aqui melhor, isso quem está cadastrado lá seria o equivalente aqui à clínica da família, é isso? Exatamente. É. E bom, já que você abordou eu tenho uma história curiosa sobre a clínica da família e medicina da família aqui, né? Como isso funciona. Logo que eu cheguei, eu fiz questão de me registrar, né? De maneira formal. Então, eu fui ao posto de saúde aqui de Cascais, Central, assinei os papéis e peguei um número de utente, que eles chamam, e voltei para casa porque eu já tinha feito o meu plano de saúde no banco, junto ao banco, então eu não contava, não esperava, na verdade, usar a saúde pública. Passado uns 6 meses, eu recebi na minha caixa de correio quase que uma convocação, uma intimação para comparecer ao posto de saúde para uma consulta familiar. Então, eu, a esposa e o filho estavam sendo convocados a ir até o posto de saúde. Fomos lá, recebi um certo puxão de orelha, porque eu já estava cadastrado há 6 meses e não tinha comparecido por uma consulta de rotina. Tive uma consulta de rotina, eu, a esposa e o filho, que durou aproximadamente 1h30. Caramba, legal. Com perguntas comportamentais. Se o meu filho de 5 anos, na época, já sabia colocar e tirar a roupa por conta própria. E tudo isso foi sendo anotado pelo médico da família, que agora vai acompanhar o desenvolvimento do filho, o meu processo natural de envelhecimento. Então, o sistema de saúde português faz esse acompanhamento da família a longo prazo, né? Isso eu achei espetacular, né? Pedi desculpas e agora já sei que eu tenho que marcar as minhas consultas periódicas dentro de um tempo razoável, né? Quer dizer, se a pessoa não quiser ter um plano de saúde, que tem acesso a todos os hospitais públicos aí, que o que a gente ouve é que são excelentes, né? Que a pessoa, quando vai para um hospital privado, que obviamente deve ter uma hotelaria melhor, mas na hora que a coisa fica alguma coisa mais séria, o lugar de referência é o hospital público, né? E se não, de qualquer forma, tem aí um plano de saúde super barato, né? Estamos falando aqui de um casal com filho pequeno pagando 99 euros, quer dizer, menos de 100 euros aí por mês. Exatamente. Outros custos que são absurdos do ponto de vista de quem está aqui hoje e olha a realidade brasileira. É o imposto territorial, predial territorial urbano, né? O IPTU, que aqui chama IMI. Aqui o custo ele é de aproximadamente 0,3% sobre o valor patrimonial do imóvel, que é um valor desatualizado, mas mesmo que fosse um valor atualizado, estamos falando de 0,3% ao ano, né? Então, também muito baixo. É um custo que não impacta o orçamento de família alguma, assim, é um custo que sai de maneira indolor, eu diria, tá? É fácil as pessoas acessarem. A nossa ideia aqui não é entrar na questão muito pontual de cada assunto, né? E falar quanto custa, por exemplo, 1 litro de leite, mas é importante que qualquer estudo que se leia na internet, e agora, de novo, recorrendo a essa reportagem da Forbes do início do mês, eles falam que o orçamento... Estou lendo aqui agora na minha tela. Um casal vive de maneira modesta. Eu estou fazendo uma tradução simultânea aqui. Um casal vive de maneira modesta e confortável, com um orçamento de 1.300 euros. E com 2.000 euros, ele já pode ter um padrão de vida, 2.000 euros mensais para um casal, já pode ter um padrão de vida e um lifestyle que permite algum tipo de prazeres mais, enfim, mais fora do básico, né? Ô, Fabiano, e esses valores aí, isso tá já com a moradia também, tem inclusive a questão do aluguel, né? Exatamente. Essa é outra questão importante. Então, qualquer tipo de estudo que fale aqui de o custo de vida mensal, primeiro,
As pessoas podem estranhar, mas a gente tem que dizer, é óbvio que é uma questão muito pessoal, né? Cada um sabe quais são os luxos que É, utilizam. é o que a gente sempre fala, é o estilo de vida de cada um, né? A gente tem ali Exatamente. uma linha mestra, mas é o estilo de vida de cada um. Exatamente. Então, o que os estudos mostram é que as pessoas conseguem, com esses gastos que nós estamos falando aqui, viver de maneira digna e confortável, tá? Agora, claro, para cima o céu é o limite sempre, né? Então, se a pessoa quer viver na beira da praia de Cascais, e, enfim, com todos os prazeres ao alcance, é óbvio que esse custo sobe muito, né? O Ricardo até está perguntando aqui, Fabiano, quanto você acha que custaria para um casal com 3 filhos e um idoso? Né? Eu acho até que vale colocar também a questão do com imóvel próprio ou sem imóvel próprio, né? Porque você não ter o imóvel próprio, só o aluguel, ele come aí quase que 40%, 50% do que seria o custo de vida, né? É verdade. É Ricardo, né, que perguntou isso, né? Ricardo, Eu recomendaria, tá, um estudo que foi feito por algumas universidades portuguesas em conjunto e que se chama... Eu estou abrindo ele aqui agora enquanto nós falamos. Eu acho que é rendimento adequado, não é isso? Rendimento adequado Portugal. Rendimento adequado em Portugal, tá? Ele foi atualizado até 2017, de lá para cá alguma coisa mudou, mas nada que impacte no resultado final. Eu recomendo para quem quer se aprofundar, porque aqui ele é muito detalhado, tem estudo aqui para a pessoa se dedicar uma manhã inteira, tá? Aqui sim vai a fundo, enquanto custa o sabão em pó, o litro de leite e tudo mais. Mas eu diria que, segundo essa reportagem da Forbes de novo, e também tem um outro estudo que nós pegamos aqui como referência da porta da frente, que um casal com 3 filhos mais um idoso estaria em torno de 3.200, 3.300, 3.500 euros mensais, tá? Para se viver de forma confortável e digna. Mas você falou uma coisa que eu queria abordar, que esses custos estão embutidos aqui, o custo... os estudos mostram que 50% aproximadamente do custo de vida estão ligadas à habitação e alimentação, tá? Então, isso tá computando aqui o aluguel de uma moradia, de um apartamento, enfim. Então, esse custo ele cai drasticamente à medida que a pessoa compra o imóvel. Então, qualquer brasileiro que tenha um imóvel no Brasil e venda esse imóvel no Brasil e compra um imóvel aqui em Portugal, esse custo que nós estamos falando aqui cai drasticamente. Se ele conseguir com a venda do imóvel dele lá comprar e quitar um imóvel aqui, então nem se fala. Mas mesmo que ele use o valor do imóvel lá para dar uma entrada no imóvel aqui, financiar o restante, já esse campo do estudo de custo de vida pessoal cai muito, muito, muito forte, porque o custo do aluguel, a gente sabe, ele é aproximadamente o dobro de um custo de um financiamento bancário, né? Então, Exato. ele reduz drasticamente o custo de vida qualquer pessoa que adquirir um imóvel próprio aqui em Portugal. O que a gente sempre recomenda, né, Fabiana, assim, para os nossos clientes que têm esse planejamento, né, pretendem morar em Portugal, primeiro fazer todo esse levantamento, né? Quer dizer, o planejamento é muito importante, a gente ajuda também nesse processo todo, não só a busca do imóvel, né, mas no planejamento, na abertura da conta, enfim, a gente está junto aí em todas essas etapas do processo, né? A Flávia e o Charles perguntaram aqui sobre o estudo. Ele chama rendimento adequado em Portugal. Tá? Exatamente. Colocar no Google o que acha. Agora, isso que o Fabiano falou é muito importante, porque quando você pega qualquer um desses estudos ou simplesmente joga lá no Google custos de viver em Portugal, assim, a questão aluguel, né? Os custos de aluguel, eles são muito altos. Eles comem aí, quando a gente fala em 1.000 euros, 2.000 ou 3.000, vai depender do estilo de vida de cada um, mas ele vai comer aí 40%, 50% do orçamento. Então, na hora que a gente coloca nessa cesta, poder comprar um imóvel próprio com aluguel de um financiamento de 1%, e essa mensalidade, normalmente, a não ser que seja para uma pessoa muito mais velha, normalmente é mais barato, bem mais barato do que um custo de aluguel.
Então, isso já reduz bastante quando você tem a casa própria. Ou vamos supor que você tem um imóvel aqui no Brasil, venda e compra o imóvel em Portugal. Então, esse orçamento já fica bastante reduzido. E, logicamente, é isso que o Fabiano falou, vai depender também do estilo de vida, né, de cada um. Mas hoje... A Kátia está perguntando aqui, Kátia Souza, perguntando qual seria o custo básico de uma pessoa sozinha sem imóvel próprio. Tá? Aqui, recorrendo ao estudo que está aberto na minha tela, uma pessoa em idade ativa, entre 18 e 64 anos, a residir sozinha, o estudo demonstra um valor de 783 euros mensais. Tá? De novo, reforçando, é uma forma de viver digna e confortavelmente. Estão aqui excluídos os luxos pessoais e os desejos pessoais. Mas se vive bem. E dentro desse valor aqui, obviamente, tem um custo de um aluguel, como ela está falando em não ter imóvel próprio, que representaria aproximadamente 50% desse valor. É então, alto, né? Em torno de 380 euros, 400 euros, um valor de um aluguel numa boa região aqui em Portugal. Bacana. E isso sem contar, né, Fabiano? Isso a gente está falando aí das contas básicas, né? Isso sem contar quando a gente começa a falar aí do preço de vinhos, né? Outro dia você e o César estavam comentando aí os preços de vinho e o fato de estar aí, né, na Europa com acesso a essas viagens, né, esses voos low cost, que é, assim, incrível, né? Você vai passar o fim de semana em Paris, em Berlim, enfim. Bom, vamos falar então dos prazeres, então, né? Realmente, se for comparar, na verdade, o que eu percebo também é que no Brasil, até pela quantidade de pessoas, e, enfim, pela situação socioeconômica da grande maioria, os produtos básicos que se compram num supermercado no Brasil inteiro, seja no sul do Brasil ou no sudeste, ou no norte ou no nordeste, os produtos básicos são de média para baixa qualidade e as pessoas que querem alguma coisa um pouco melhor têm que pagar um pouco mais caro, né? Aqui o nível das mercadorias que se encontram no supermercado já partem num padrão europeu de qualidade. Eu estou me referindo desde a farinha até passando pelo queijo, pelo leite, pelo iogurte. Já o produto básico ele tem um padrão muito superior ao produto básico brasileiro, né? E é um custo acessível para todas as pessoas. Então, desde a pessoa que ganha um salário mínimo até a pessoa que tem um rendimento superior, eles consomem produtos de boa qualidade. Isso é uma regra na Europa como um todo, né? Então, por isso, aquilo que você está falando, se falar sobre vinhos, bom, aí até é uma covardia, né? Os vinhos bons aqui, isso dito inclusive pelos especialistas de lojas de vinho aqui, vinhos na faixa de 5, 6 euros, são vinhos de ótima qualidade. Eu gosto de contar uma história que me aconteceu. Eu fui num restaurante aqui no Monte Estoril, um restaurante pequeno de 5 ou 6 mesas, até foi indicado pelo César. E é um restaurante que o chefe faz ele mesmo a comida, uma culinária de autor, né? E um menu confiança. E o vinho da casa, eu pedi um cálice de vinho da casa e gostei muito, era muito bom o vinho da casa. Bom, era o tal do Ermelinda Freitas, quem mora aqui conhece esse vinho, ele é um vinho bem comercial e super bom, um vinho ótimo para o dia a dia. Eu fui encontrar esse vinho em box de 5 litros, servido num restaurante, vamos chamar, pretensioso aqui do Monte Estoril, tá? Eu fui encontrar esse vinho aqui no supermercado Continente, o bag in box de 5 litros, por 7 euros. Tá? Então, nossa, 5 litros. 5 litros. Eu estou falando de uma garrafa de 750 ml por praticamente 1 euro. Tá? Então, esse é o vinho do dia a dia. Às vezes, o vinho aqui pode ser mais barato do que água. Então... a Lepardini está comentando exatamente isso, que o vinho é mais barato do que o engradado de Coca-Cola, né? Não tenha dúvida. O que eu acho que é importante também a gente botar no contexto aqui, né, Fabiano? A Márcia lá em cima, ela até perguntou, né, se um aluguel de 380, 400 não está subestimado. Vai depender muito também da região do país, né, que a gente está falando. Quando você vai para o interior, sai aí de Lisboa, Porto,
Cascais, a gente pode colocar aí também nessa cesta, né? Saindo desses lugares, assim, o custo cai bastante, né? Principalmente custo de aluguel. Márcia, é importante dizer, Márcia, que esses estudos que nós estamos citando aqui, eles são estudos nacionais, tá? Então, obviamente, se você quiser buscar um imóvel, e esses valores de 380 a 400 é um imóvel para uma pessoa. Então, é um estúdio ou um apartamento de um quarto. Então, se você quiser buscar um apartamento de um quarto para aluguel numa região central de Cascais, próximo ao mar, ou mesmo numa região central de Lisboa, na região do Saldanha, Picoas, Príncipe Real, esses valores vão ser, obviamente, superiores, né? E Fabiano, muita gente me pergunta, né, também, assim, tanto o custo de vida, mas pensando numa aposentadoria, né, para um casal. O que a gente acha que seria um orçamento bacana? Aonde seria bacana de morar? Pensando aí essa questão saúde também, né? Considerando que algumas pessoas até gostariam de manter um plano de saúde, mas, na verdade, né, é o que você já falou aí, não tem essa necessidade. É porque o brasileiro, nós já estamos muito acostumados, quer dizer, a gente quer sair, a gente quer fugir da saúde pública, né? Então, tem uma coisa, até que o César fala muito nos nossos eventos, muitas vezes a gente tem que desconstruir algumas coisas que a gente já está muito acostumado, a questão de segurança, falta de segurança, né, na verdade, e plano de saúde é uma delas, né? Então, a gente chega aí em Portugal com essa necessidade, né, quer ter um plano de saúde. Vou te falar que boa parte dos meus amigos brasileiros que moram aí tem plano de saúde. E depois de 2, 3 anos, eles começam a se liberar do plano de saúde, né? Claro. Mas o que você acha que seria aí bacana para um casal aposentando, pensando numa aposentadoria em Portugal? De novo, é sempre um pouquinho desconfortável falar sobre esse tipo de custo, no caso a caso, né? Então, porque realmente é uma estilo de vida, né? Vida e depende das ambições de cada um, né? Mas recorrendo ao estudo mais uma vez, aqui fala um casal de indivíduos acima de 65 anos, aposentado, o custo para se viver de maneira digna e confortável em torno de 1.010 euros, tá? Existe o visto D7, como você sabe, que é o visto de residência com rendimentos. A pessoa tem que comprovar, não existe isso na lei, não está escrito de forma objetiva, mas pelos processos que a gente acompanha, a pessoa tem que comprovar uma renda mensal de aproximadamente 1.100, 1.200, 1.300 euros mensais, tá? Então, eles entendem que uma pessoa que tenha esse tipo de rendimento já tem dinheiro suficiente para conseguir um visto de permanência aqui. Então, um casal de aposentados que tenha esse tipo de rendimento poderia viver aqui de maneira digna. Agora, se são 2 aposentados e os 2 têm rendimentos, obviamente que esses rendimentos se somam, né? E então ainda cria uma situação ainda mais confortável, né? Importante dizer que essa reportagem da Forbes, e de novo, repetindo aqui qual é a reportagem, deixa eu voltar aqui para Living and Retiring Overseas. Ela destaca a região do Algarve, que tem um custo de vida inferior, significativamente inferior à região de Lisboa e Cascais. Então é lá que eles... É uma região mais ensolarada, né? Então é de lá que eles estão falando. O Rodrigo aqui, lá do Sul, está perguntando educação, custo de educação, né? A classe média portuguesa usa, assim como eles usam a saúde pública, eles usam também as escolas públicas, né? E as escolas públicas são gratuitas. O custo de uma mensalidade de uma escola privada está em média em torno de 450 euros mês. Algumas mais baratas e algumas mais caras. Depois tem aquilo que nós já falamos naquela outra live sobre as escolas internacionais, que aí são... As bilíngues, né? É um pouco mais caro. Mas, assim, a educação pública é de ótimo nível e gratuita, e a educação privada, mensalidades em torno de 450 euros. Tá, bacana. Você
Você falou também sobre viagens, né? Isso é uma outra referência que eu trago do Brasil. O brasileiro está habituado aí no Rio de Janeiro, vocês às vezes no final de semana vão para a região dos lagos, né? Ou para a Serra Carioca, aí Miguel Pereira, Petrópolis e tudo mais, né? Itaipava, isso. Lá no sul nós costumávamos os gaúchos costumam ir para o litoral também, que não é tão bonito quanto o litoral carioca, obviamente, mas também vão para a Serra Gaúcha, Gramado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a região dos vinhos, né? E aqui, como o país é muito pequenininho e a Europa Ocidental inteira, ela é comparável ao tamanho do Brasil, menor ainda, né? Então, aqui com voos baratos, em torno de 30 euros por passagem aérea, você Nossa. vai passar o final de semana em Paris, né? Vai e É volta. sonho de consumo, né? Então, eu brinco um pouquinho com a esposa que nós deixamos de passar o final de semana em Gramado, que nós gostávamos bastante, mas eventualmente nós passamos o final de semana em Paris, né? Então, É uma boa troca. sem desmerecer Gramado, que eu ainda gosto, mas acho que eu estou preferindo Paris no final de semana. Bacana. Não, isso literalmente sonho de consumo, né? Sem contar com toda essa segurança, né, que tem aí. Enfim, para quem não sabe, Portugal é o terceiro país mais pacífico e seguro do mundo, né? Só a gente estando lá para ver o que isso significa de você andar na rua a qualquer hora do dia, enfim, da noite, você pode andar sozinha na rua. Ver meninas, né, aí de 19, 20 anos andando de noite, vendo o celular. Então, você vê que, de fato, existe uma tranquilidade muito grande, né, com relação a isso. Então, a qualidade de vida, ela está aí, ela permeia não só esse custo de vida, né, mas a proximidade dos outros países, o clima, a viagem, a gastronomia. O Rodrigo está perguntando aqui também sobre oferta de emprego, né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente começou a trabalhar com Portugal tem uns 6 anos, mais ou menos. E quando Portugal estava saindo da crise, né, foi uma crise bastante séria, bastante importante, o desemprego na época era 17%. Quer dizer, é um desemprego elevado, né? Era acima da média europeia. Hoje, 6 anos depois, esse desemprego é 6,5%, ou seja, é pleno emprego, né? Abaixo de 7% é pleno emprego. Então, o que a gente vê, né, Fabiano, principalmente dependendo de alguns segmentos, como tecnologia, marketing, né? O que a gente vê é que falta profissional qualificado, a ponto do país ter uma série de programas, né, para atrair o empreendedor, né, atrair jovens empreendedores, atrair estudantes internacionais, pensando no futuro, né, do país, que tem uma população pequena. Na época da crise, muita gente saiu. Então, é uma forma de trazer essas pessoas de volta ou trazer novas pessoas empreendedoras para continuar aí tendo um crescimento sustentável, né? Então, dependendo do seu segmento, Rodrigo, emprego hoje não é uma questão, já foi, hoje não é mais. Aqui, a Apaixonada está perguntando se nós, sugerindo uma live sobre abrir negócio aqui em Portugal e quais são as burocracias. Teremos um evento agora, né, Tintim, dia 23, quinta-feira agora. Eu vou até colocar aqui embaixo o endereço para poder se inscrever. É no nosso site, tá? E aí tem uma aba de eventos. Vou colocar aqui agora. E a gente vai falar sobre isso também, sobre empreender em Portugal. E o Ricardo Tardini perguntando se uma pessoa idosa precisa de convênio de saúde ou se pode confiar no sistema público. Deve confiar no sistema público. Inclusive, quando você contrata um plano de saúde, como foi o meu caso, eu contei logo no início, né, que eu fui até pela bagagem que eu trago do Brasil, bagagem cultural. Quando eu cheguei, eu contratei um seguro e eu perguntei para a gerente do banco por que era tão barato o seguro. E a resposta é justamente essa. Quando a questão de saúde é séria, todo mundo vai para o público. É o contrário do Brasil, né? Então, quando os melhores profissionais aqui estão na saúde pública.
Então, pode e deve confiar no sistema público de saúde português, é tido aí como um dos melhores do mundo. Isso chama realmente muita atenção, né? Bom, pessoal, eu acho que por hoje, assim, acho que a conversa foi boa, né, Fabiano? A gente não pretende aqui entrar no detalhe, né, em cada detalhe, mas qualquer dúvida, a gente está à disposição, manda um direct para a gente. Ou aqui embaixo eu fixei no comentário o nosso site, né, o globaltrust.com.br. Acho que seria muito bacana vocês participarem também desse evento de quinta-feira. Vai ser às 9 horas da manhã, mas esse tem que fazer inscrição no site, porque existe a gente vai fazer acho que é no Meet do Google. Então, precisa de uma senha de acesso, mas vamos falar disso tudo. Vamos falar de imóveis em Portugal, vamos falar de empreendimento, para empreender em Portugal, enfim. Acho que vai ser bem esclarecedor. Você está lembrando aqui agora do custo do IPVA também, que é baixíssimo, o custo de seguro de carro é baixíssimo. Esses custos que estão ligados à criminalidade, obviamente. Então, a chance de ter um carro roubado aqui... o meu carro dorme na rua, tenho garagem, mas ele dorme na rua, né? Então, a chance de ter um carro roubado é baixíssima. Isso obviamente, está embutido no custo do seguro no Brasil e aqui também, né? Então, esses custos obrigatórios que se tem no Brasil, que nós começamos falando sobre ele, que é condomínio, IPTU, o plano de saúde, uma mensalidade de uma academia de bom nível aqui custa em torno de 30, 40 euros no máximo. Então, são custos que... É por isso que é tão viável viver aqui com um orçamento que muitos brasileiros nem imaginam, né? Então, faz muito... de uma qualidade elevada, né, Fabiano? Você falou aí da alimentação, mas quando a gente pega aí também, o César está até lembrando aqui, né? O sistema de saúde, ele é o 12º melhor sistema de saúde do mundo. Então, não é qualquer sistema de saúde, né? Quer dizer, você tem acesso aí a um sistema de saúde gratuito e de muito bom nível. É verdade, é verdade. É a tal da qualidade de vida, né? Recomendo muito. Procurem essa reportagem da Forbes, Living and Retiring Overseas Post the Coronavírus. Vale a gente colocou ela está lá no nosso site também. Quer dizer, se vocês tiverem interesse, entra no nosso site, aí tem uma aba, que é a aba blog, e lá tem essa matéria, tem matéria sobre educação também, tem muita informação bacana para quem, enfim, está pretendendo morar em Portugal, investir, ou começar um planejamento. A gente sempre fala isso, quer dizer, o quanto antes se fizer esse planejamento, acho que o sucesso, né, Fabiano, de qualquer ida para Portugal, qualquer movimento, seja ele de investimento, seja ele de moradia, né, vai depender muito do planejamento que foi feito, né? Até para saber quanto eu vou gastar, quais são os melhores lugares para morar, ou então, se for um investimento, quais são os melhores lugares, onde é que eu vou ter a melhor renda, né? Você mesmo, né? O Fabiano foi para Portugal, enfim, chegou para a gente como cliente, né? Nós vendemos o imóvel do Fabiano, então a gente fez parte aí desse planejamento dele antes de ir para Portugal também. Então, acho que a palavra principal é essa, é o planejamento. A gente ajuda, né, todo mundo aí nesse processo, a gente está junto, temos experiência, ajudamos até, se for preciso, encontrar escola, não é só abertura de conta, financiamento, mas tudo, né? E o quanto antes isso começar, mais chance da coisa fluir tranquila, né? Verdade. Bom, e fazer uma chamada, a nossa próxima live, sexta-feira, é um assunto que conversa muito com esse assunto, mas ainda mais interessante, porque nós vamos ter a participação do César Damião, que é o CEO da Global Trust. Como você falou, eu fui cliente da empresa lá atrás e é sem dúvida a pessoa que mais me ensinou e que mais me abriu os olhos, que reforçou os motivos, né? Eu tinha uma ideia do que seria viver em Portugal e o César trouxe isso para dados concretos e objetivos. Então, a pessoa que eu conheço, que mais sabe sobre Portugal, é o César, ele vai participar ao vivo com a gente na sexta-feira e uma grande oportunidade para todos aí para entender
por que Portugal? Por que investir e por que viver em Portugal? Esse é o mote, a chamada da nossa live de sexta-feira. É isso aí. Pessoal, obrigada a todo mundo aí pela participação, pelo prestígio. Enfim, mandem perguntas já para a próxima live de sexta. E quinta-feira temos o workshop sobre empreender e viver em Portugal, que a inscrição já está aberta lá na nossa homepage. Isso aí. Então tá, pessoal. Obrigada, Fabiano. Obrigado para todo mundo aí, Armando. Tchau, todo mundo. Carla, Charles, todo mundo aqui. Que bacana. Tchau, pessoal. Tchau.